Olá amigos, canal 2x1, aqui não tem empate, a saída do Diego Serri, eu gostaria de dar minha opinião sobre isso, né? Já que o Diego saiu aí no final do ano, dia 31, dia 1º, esse período é um período de recesso, eu estou de férias na realidade, né? A galera pode perceber aí no ambiente que eu estou, não estou nos meus estúdios tricolores, mas mesmo que um pouco tardiamente eu gostaria de dar minha opinião sobre a questão da saída do Diego Serri. A saída do Diego Serri era necessária. No entanto, o Bahia não é somente o Diego Serri. A culpa dos problemas da contratação do Bahia não é somente do Diego Serri. Os erros do Diego Serri e também os acertos, né? É inegável que houve acertos também de contratações na gestão aí do Serri. Mas os acertos e os erros não são somente deles. Na minha opinião, talvez o Serri seja até a ponta de um iceberg que precisa estar mais exposto. Mas na realidade, acredito que agora vai haver não uma reformulação, mas uma nova criação. Tem que criar tudo novo, tem que trazer algo novo. Essa diretoria de futebol do Bahia se mostrou ineficiente, porque apesar de ter acertado em algumas contratações, os erros foram muito mais demonstrados, né? É visível que a gente não poderia errar, por exemplo, em algumas contratações, e a gente cita o nome de alguns aqui, por exemplo. A gente sabe a contratação do Wanderson, o zagueiro que foi para Fortaleza. A gente sabe da contratação do Cleison também. Houve erros que o Bahia não deveria ter cometido. Agora, é evidente que o Bahia precisa melhorar agora com a saída do Diego Serri o seu departamento de análise. É quase impossível hoje no futebol você fazer uma contratação sem analisar números, sem analisar desempenho do atleta. A meu ver, o Bahia acreditava na recuperação de atletas com desempenho ruins. E aí eu vou citar, por exemplo, o Juninho Capixaba, que quando saiu do Bahia foi para o Corinthians e foi para o Grêmio e não deu certo. Se acreditou na recuperação desse jogador, se analisa o desempenho dele, eu acho que a decisão seria ao menos um pouco mais aprofundada. Tem o João Pedro também, que quando saiu do Bahia foi para o Porto, não esteve bem no Porto, não jogou no Porto. Então esse jogador, acreditar na recuperação desse jogador. Então, tantos outros atletas aí que foram contratados acreditando na recuperação desse atleta, mas sem observar esse desempenho dele, tanto o desempenho atual como o desempenho também posterior em outros clubes. O grande erro do Bahia também, na realidade, foi o método. Qual é o estilo de jogo que eu quero? E a condução do estilo de jogo que o Bahia queria foi equivocada. Em 2019 já se reclamava muito que o Bahia era muito reativo. O Bahia recuava e esperava o erro do adversário sem provocar o erro do adversário. É bom que se diga, porque para provocar o erro do adversário você tem que pressionar, marcar sob pressão, fazer a linha alta. O Bahia recuava, esperava o adversário no erro de passe, o Bahia contra-atacar. Estilo de jogo a gente não queria e o Bahia permaneceu em 2020 com este estilo de jogo. O Bahia contratou jogadores que dão muita assistência e fazem pouquíssimos gols. O Bahia, por exemplo, não variou jogadas, o Bahia não joga praticamente pelo meio, agora com o dado já se vê alguma coisinha, mas o Bahia sempre jogando pelos flancos, muito previsível a jogada do Bahia. O Bahia, além de jogar pelos flancos, não se aprofunda na linha de fundo. O Bahia cruza a bola, joga a bola na área para Gilberto cabecear. Então, é um time que sim estava fadado a ter resultados ruins. Não foi somente o Diego Serri, é um conjunto na qual o Diego Serri era a principal liderança. E tem outra coisa, acredito que o Diego Serri, além de ter o Leon Belintani e o Vitor Ferraz, me parece que a decisão dele era muito forte, né? O que ele queria trazer, ele trazia. O Bahia não havia contestação. O técnico do Bahia também trouxe o Elias, trouxe o Anderson Martins, o próprio Roger selecionou alguns atletas também. Esses técnicos vão embora e deixa aí a bomba pra gente. Então o Bahia precisa melhorar sim a sua análise de desempenho, dizer para qualquer técnico que vai assumir o Bahia, no caso do Dado agora também, dizer, o meu estilo de jogo é este daqui, nós queremos isto. E se permanece na divisão de base, sub-23, sub-20, a equipe sub-20, por exemplo, meus amigos, joga totalmente diferente em termos de ideia de jogo, joga totalmente diferente da equipe principal. E a gente observava isso no Campeonato Baiano. A equipe sub-23, que era comandada por Dado Cavalcante, tinha uma ideia de jogo totalmente diferente da ideia do Roger Machado. O Bahia tem que unir o método de jogo na base e também na equipe principal, porque o Bahia vai preparar jogadores justamente para atender a necessidade de uma ideia de jogo que ele já implantou. Então, a culpa era do Diego Serri e da galera toda do Bahia que estava ali. Pô. Todo mundo que está ali na diretoria errou. E outra, não se deu
tanta ênfase, tanta moral a análise do desempenho. O Bahia precisa melhorar o critério de análise de desempenho e essa análise ser respeitada. Chega de trazer jogadores que a gente imagina que vai ser recuperado. É muito difícil, é muito difícil. Por exemplo, eu erraria na contratação do Rodriguinho. Com certeza eu erraria. Jogador de qualidade, a gente já viu o Rodriguinho no Corinthians, no próprio Cruzeiro, antes de se machucar. Quando ele veio para o Bahia, ele mostra que tem qualidade, mas não vem tendo um bom desempenho. Esse jogador, muitos erravam. Agora, o Fernandão, por exemplo, o Fernandão veio para o Bahia mais como ídolo, mas não veio como um jogador para fazer a diferença ali no Bahia. Análise de desempenho, eu poderia dizer, ó, esse jogador vocês querem trazer, mas esse jogador é assim, assim, assim. João Pedro quer trazer, esse jogador está assim, assim, assim. Juninho Capixaba está dessa forma. Porque iríamos errar menos. E errando menos, meu irmãozinho, para a equipe como o Bahia, que precisa de grana, que não tem dinheiro para gastar assim à toa, como algumas equipes do Brasil, não pode errar. É claro que 100% de erro é impossível, mas errar menos. Acreditar que a base, claro, transformar a base, trazer bons jogadores, a base vem com bons jogadores aí, fazer uma transição correta para que esses jogadores que estão desempenhando um bom papel na base possam desempenhar também na equipe principal, e essa transição é muito importante. Agora, que se faça contratações de jogadores com maior índice de acerto. O grande problema é esse. Ah, mas o Serri acertou. Sim, acertou e está de parabéns. Mas os erros do Diego Serri na contratação apareceram muito mais do que os seus próprios acertos. Então, é preciso que o Bahia faça uma reformulação, faça um ajuste na diretoria de futebol, não deixe somente para um decidir, que se respeite a análise, os dados, o desempenho. É muito importante que o Bahia selecione jogadores, principalmente no ataque, jogadores que façam gols. É difícil, mas pelo menos um jogador que possa te entregar 8, 10 gols, que jogue pelos flancos. O Bahia tem, por exemplo, aí o Daniel e o Thiago, que são fazedores de gols, jogadores pelos flancos. O Bahia não pode trazer jogadores que dê assistência. É assistência e gol. O desempenho é esse. Se for somente assistência, o Bahia vai pecar demais, porque o jogador, geralmente, ele não é um jogador de gols e só de assistência. E quando esse cara não der assistência? Que tipo de jogador é esse? Ele marca bem? Então o Bahia tem que tomar muito cuidado com os jogadores do ataque. O Bahia tem somente Gilberto para fazer gol, meu irmão. Esta análise de desempenho faltou demais. Jogadores no meio de campo, aí sim, esses jogadores são assistentes, fazem quantos gols? É muito importante que o jogador de meio de campo goste de fazer gols também. Patrick de Luca e Luiz Felipe gostam de fazer gols, estão na base. Nós temos que formar jogadores do meio de campo para frente que entreguem gols e não deixem somente nas costas do centroavante. Este erro de desempenho foi fundamental. Zaga. A zaga do Bahia, esta zaga que está aí, é de 2019, que no segundo semestre fracassou em 2019. Ora, o Bahia permaneceu com a mesma zaga. Pediu para sair, Serri. O Serri pediu para sair. Porque uma zaga tão ruim como estava, desde 2019, ela permaneceu. O Wanderson saiu agora para o Fortaleza e entrou o Anderson Martins, tão somente. Então por que não se reformulou a zaga do Bahia, que já deu sinais em 2019, que é uma zaga insegura? Ah, Wender, mas é sistema defensivo, meu irmãozinho. Ali na cozinha tem que ser decisivo. E os erros do Bahia, é claro que você tem que analisar o sistema, mas se você olhar profundamente os erros da maioria dos gols do Bahia, são erros individuais da zaga, posicionamento e falhas também técnicas. É claro que o sistema é importante, mas o jogador ele participa do sistema. E os maiores erros da zaga do Bahia estão mais focados ali, no centro, na zaga central, nos zagueiros, que erram tanto individualmente como na formação técnica ali de uma linha, de uma saída de linha. Então o Bahia precisa corrigir isso e precisa analisar melhor esses jogadores. Agora na Série B, por exemplo, a gente está assistindo alguns bons zagueiros aí. É claro que esses bons zagueiros estão muito valorizados e vai ser difícil o Bahia entrar no mercado para contratar essa turma. Mas que o Bahia já deveria estar, não sei se está, mas o Ceará já está divulgando aí o Fortaleza, a galera toda já está começando a se mobilizar. Não vi nada do Bahia ainda. É importante, claro, que o Bahia possa estar segurando a informação. Está mais difícil pegar informações do Bahia, tem razão. É muito mais difícil pegar informações do Bahia. Mas o que eu percebo até agora é que a movimentação está sendo muito tímida. Vamos torcer para que tudo dê certo aí, né, galera? Canal 2A1, aqui não tem empate.